Amado Deus e querido Senhor, damos graças ao Teu bom nome, pois é movido pelo Teu Santo Espírito, na confiança e na esperança de Tua palavra e de Tuas promessas, que damos início a mais um passo de fé quanto ao nosso propósito de oração segundo o livro de Atos dos Apóstolos. E tudo isto o fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, Teu Filho querido. Chegamos ao dia de número 30, Pai. Graças a Ti, ao dia de número 30. Fico a pensar e a imaginar, Pai, o que o Senhor, o nosso Deus, vai nos entregar quanto a este dia. Mas antes, quero sempre Te agradecer. Não posso, Pai, não posso deixar de Te agradecer por almas, por vidas, sim. Estes meus amados irmãos e irmãs que corajosamente estão sempre conosco. Pai, eu os considero como assim está escrito em Tua palavra, soldados de Cristo Jesus. Sempre com a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, espada do Espírito, que é a Tua palavra, escudo da fé e as sandálias da prontidão do Evangelho. Te louvo, Pai, pelo Senhor, o nosso Deus, fazer morada na vida de cada um e manter viva essa necessidade de ouvir a Tua voz, a Tua instrução, a Tua revelação. Pois esta é uma oração segundo a palavra do Senhor e não segundo a vontade humana. Obrigado, Pai. Obrigado também por estes que pela primeira vez estão escutando, estão vendo, estão participando desse propósito. Te agradeço não apenas pela vida deles, mas peço que o Espírito Santo do Senhor os convença quanto a esta campanha, ao modo como nos lançamos na Tua presença, que está em conformidade com a Tua palavra. Não nos mostramos como mestres e falsos profetas que estão por aí, Pai, lançando fantasias e fábulas que estão bem longe de ser a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito em Tua palavra, os tais são malditos, pois estão completamente fora da Tua palavra. E tudo aquilo que está fora da Tua palavra, ou que querem acrescentar a ela, é anátema, é maldição. E quanto a isso, nós não vamos nos submeter, mas sim ao Senhor, pois é nos submetendo ao Senhor que o diabo foge de nós, pois assim está escrito. Pela fé apresento ao Senhor todas as mensagens de texto, aos quais são lidas e chegadas a este ministério, através do nosso contato e de todas as redes sociais deste chamado do Senhor para as nossas vidas. Fotos, áudios, tudo aquilo que fora lançado pela fé, até aquele ou aquela que ouve a oração, que acompanha a folha de oração e que ali no silêncio da fé está conosco em concordância para a glória do Teu grande nome. E o desejo é o mesmo, Pai, e será sempre. Que eles escutem a Tua voz, que eles ouçam a resposta quanto à necessidade às quais estão presentes em suas vidas, em seus pedidos de orações. Que haja entendimento, discernimento, que eles recebam a sabedoria que vem do Senhor, em nome de Jesus. Pai, neste dia de número 30 da nossa campanha de oração segundo
o livro de Atos dos Apóstolos, chegamos ao capítulo de número 12. Antes do capítulo 12, logo o 11, e na oração anterior, eu me lembro que a igreja foi dispersada. Uma grande perseguição desencadeou-se com a morte de Estevão. E depois disso, no capítulo 12, mesmo a igreja perseverando e insistindo, principalmente em Antioquia, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, a tua palavra vai dizer que naquela situação, naquela ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. E a intenção? Maltratá-los, pará-los, matá-los. Inclusive, no capítulo 12 está registrada a morte do apóstolo Tiago, irmão de João. E logo após, o desejo de Herodes era não apenas continuar prendendo a igreja, mas principalmente dar fim à doutrina apostólica. Capturando então Pedro e o detendo então na prisão, Herodes pretendia colocá-lo em meio a julgamento público, pois parece que isso agradava aos judeus daquela época e aqueles que eram contra a igreja. Mas há um detalhe no texto, Pai. Enquanto tudo isso acontecia, enquanto Tiago foi morto, enquanto vários foram presos, enquanto Pedro foi detido em meio a uma morte iminente, o texto vai dizer que a igreja orava intensamente. Orava intensamente a Deus, o Senhor, pelo teu servo, o apóstolo Pedro. E estando então preso, na noite em que antecedia o seu julgamento em público, de repente, Pedro se viu num momento e numa experiência a qual eu creio que ele nunca vai esquecer. Um anjo enviado do Senhor o tirou da prisão de uma forma milagrosa. Pai, para que os meus irmãos e as minhas irmãs possam ter a compreensão exata do que aconteceu, eu aconselho em nome de Jesus que os tais leiam o capítulo 12, do versículo 1 até o 19, para que eles possam discernir e entender a maneira, a forma, digo mais uma vez, milagrosa, em que o Senhor libertou o apóstolo Pedro da prisão. E foi de uma forma tão milagrosa, tão única, que Pedro pensava que estava tendo uma visão. Quando ele se viu fora da prisão e que o anjo desapareceu, foi que ele se deu conta, caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. É tremendo, Pai. A igreja precisa ler esse texto e se colocar nesta situação. Até porque, muitas vezes, olhando para o texto, nós fixamos muito o olhar para a questão do anjo, que de fato é um ministro da tua vontade sobre a igreja, mas nós nos esquecemos daquele instante em que diz que a igreja orava intensamente. O texto é bem claro quando diz que a igreja estava na casa de Maria, a mãe de João Marcos. E Pedro foi diretamente para lá, certamente movido pelo Espírito Santo. E quando ele chegou à porta da casa, bateu, alguém escutou. Isso enquanto a igreja
orava. Era uma irmã, pai, chamada Rode. E o texto vai dizer que ela reconheceu a voz de Pedro. Ela ficou tão feliz que nem abriu a porta. Ela simplesmente voltou para o lugar da oração para contar que era Pedro que ali estava. Mas aí, curiosamente, eles não acreditaram. É curioso, né, pai? E quando eles finalmente abriram a porta, em meio à insistência da irmã Rode, o texto vai dizer que eles ficaram perplexos. E Pedro então contou o que acontecera, disse que espalhasse as notícias do que Deus tinha feito por ele e pela igreja. Enquanto isso, aqueles que ali guardavam a vida de Pedro na prisão acabaram sendo executados pelo rei Herodes porque eles não souberam explicar como Pedro escapou. Pai, nós somos como o apóstolo Pedro. Nós somos a tua igreja. Oramos intensamente, cremos num Deus vivo, um Deus de milagres, um Deus que envia os seus santos anjos ao nosso favor, um Deus que faz coisas em que o ímpio não entende, mas o justo o compreende e tem as experiências pela fé. E mesmo orando de tal forma, em meio às lágrimas, ainda assim parece que há algum vestígio de incredulidade, pois quando finalmente o Senhor bate à porta dos nossos pedidos de orações, ficamos perplexos. E ficamos a pensar se merecemos, se oramos o suficiente, se fizemos de fato tudo aquilo que é preciso, quando na verdade tudo o que acontece em nossas vidas é para a glorificação do teu nome. A resposta da oração que o Senhor tem para cada um de nós, sim, serve de testemunho e consolo para outras pessoas, como Pedro assim fez. Mas isso não quer dizer que eu vou conseguir explicá-los humanamente falando. Pois neste exato momento eu creio, segundo a tua palavra, que enquanto estamos aqui, digamos, presos a este áudio, em oração, algo está acontecendo. É a tua palavra que diz que o Senhor dará ordens aos teus anjos ao nosso respeito. Eu sei muito pouco de Bíblia, Pai, mas que eu me lembro, o que eu acabei de dizer antecede quanto àquele texto que diz: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Declaramos, mas ficamos perplexos. Será que isso mesmo está acontecendo? Será que isso é real? Será que é uma visão? O fato é que Pedro foi liberto. O milagre chegou. Deus ouviu a oração da igreja e não tardou o livramento do Senhor. Deus não tarda, Deus não falha. E uma coisa nós não podemos deixar de crer, é que nós somos livres do pecado, da enfermidade, da confusão, da banalidade, da imoralidade, da corrupção, das guerras, dos estrondos, do barulho do mundo, da Babilônia que está lá fora. Nós somos livres e temos que declarar isso. Somos livres porque o teu desejo é que venhamos a te reconhecer e te adorar em nossas vidas como um Deus que verdadeiramente faz milagres em nome de Jesus. Que o meu irmão e a minha irmã sinta-se livre de tudo aquilo que o oprime, de tudo aquilo que o entristece, de tudo aquilo que o coloca para baixo.
de tudo aquilo que agora está lhe causando medo. Seja livre em nome de Jesus pela palavra do Senhor. E no mais, Pai, devemos fazer como hoje, nem precisamos abrir a porta, não precisamos de provas. Temos que nos alegrar e te agradecer, pois o Senhor é conosco, é com a igreja. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. É o que pedimos, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.